Hello, Anamel. Hoje você foi a primeira. Que bom. Vai chegando já, assim, o final de semana, a galera já vai, né, ficando cansada. Esse negócio é Joyce! Welcome! Joyce, você conseguiu pegar o conteúdo lá no Telegram da, dos assuntos do dia que você perdeu? Que você perdeu um pedaço, não foi? Eu acho que foi antes de ontem. James! Hello, my dear! Uou. Eu ia dar um hi pra James, que cliquei errado aqui. Oh, very good. Olha, a Su já está aí, muito bem. That's so great. Meu Deus, bichinha, acordou cedo, foi passar maquiagem. Tava falando aqui, Su. Vai chegando no final de semana, as pessoas vão ficando um pouco mais preguiçosas para a participação das lives, né? Mas é isso, galera. Eu não sei. Possivelmente teremos atraso aqui, tá? Na transmissão hoje, porque tá chovendo muito em Aracaju. E agora eu não sei porque eu fechei tudo, assim, porque quando chove dá muito mosquito, então eu fechei tudo. Mas tava tendo uma instabilidade com a internet, mas tudo bem. Isso também tá lá na Austrália, né? Ah, certo. E como o Sul tá lá na Austrália também, pode ser que tenha um atraso, assim, um delay de tempo mesmo. Isso é normal. Mas vamos começar falando. Olha, Nair, chegou. Acho bom, minha filha, você está aqui. Hoje o tema é a importância de estudar sobre a cultura de um país na aquisição de um idioma. Olha, a minha irmã hoje vai participar. Hello, Suzana. Gui chegou também. Então, assim, é muito importante que a gente aprenda sobre a cultura de um país antes da gente visitar. Mas isso também interfere no processo de aprendizagem. Gente, como minha unha fica rosa nessa imagem aqui da câmera, mas não é tão rosa assim, não. Por que é importante na aquisição de um idioma? Quando a gente vai falar sobre. Quando a gente está aprendendo uma língua, dependendo do país que você esteja vendo, por exemplo, lembra que eu falei de uma série? Não sei se vocês já se sentiram assim. Você não conhece direito a cultura daquele país. Eu vou falar do meu marido, por exemplo. Eu adoro Friends, eu sou fã de Friends, para mim é a melhor série que existe. Isso até me ajudou a aprender inglês na época que eu estava estudando. Oi, Ana e Felipe. Às vezes eu tô assistindo Friends, meu filho gosta também. Então a gente tá assistindo, a gente ri de um negócio e meu marido fica olhando assim pra cara da gente. Tipo assim, oi? Vocês estão rindo de quê? Vocês estão achando o quê? Engraçado. Então isso é porque ele não entende essa questão cultural. Então muita gente acaba não entendendo piadas em inglês ou algumas referências porque não entende esse aspecto cultural. E quando você está aprendendo o idioma, é importante que você aprenda esse aspecto cultural porque isso facilita a questão da aquisição da língua. Porque estudar inglês não é apenas. Aí, ó, minha irmã tá dizendo que acha sem graça. Estudar uma língua não é apenas você aprender gramática, vocabulário e falar. Não, você tem que adquirir também essa questão cultural. Porque isso ajuda demais a você entender várias coisas. Eu vou contar alguns micos, algumas gafes. Inclusive lá no canal do Telegram. Oi, Tadeu, Ayrton. A Fisk Taquara. Oi, Fisk Taquara. Deixa eu contar algumas situações, algumas gafes. Lá no canal do Telegram eu coloquei uma poll, uma enquete, para saber, para o pessoal marcar lá sobre por que eles acham importante aprender a cultura, né? Antes de eu falar sobre isso, ó, lembrem, compartilhem essa live com as pessoas que vocês acham que podem gostar, que gostariam de participar. É só clicar nesse símbolozinho que tem aí logo embaixo e vocês compartilham, tá? Pessoas que têm interesse em aprender inglês e outras coisas. A live de hoje não vai ter estratégias, a gente vai ter um bate-papo com uma amiga minha que já ela entra, ela já pediu a solicitação. Mas assim, por exemplo, minha irmã já sabe dessa história, porque eu já contei todas as minhas gafes que eu cometi fora do Brasil. Então é o seguinte, quando eu fui estudar na Inglaterra, a gente não tinha Google, o que é muito fácil aqui, né? Você vai no Google, você pesquisa várias coisas culturais, lá lindamente. Você vai viajar para outro país, você pesquisa tudo sobre o país. Mas lá nos anos 90, né? Quando eu já era adolescente,
o que é que acontece? A gente não tinha acesso a esse tipo de coisa. Eram aqueles travel guides, que são aqueles livros de viagem mesmo, ou nada, né? Não, a de hoje vai ficar salva, Tadeu. A live de hoje vai ficar salva. É porque faz parte da estratégia. Depois eu vou te falar. Então é o seguinte, minha primeira gafe que eu cometi foi no primeiro dia que eu cheguei lá, eu simplesmente não estava entendendo, porque eu estudei inglês, um inglês britânico mais ou menos, né? Só que eu não entendi. Primeiro foi o nome do cara, o dono da casa que eu ia ficar. O nome dele era Peter. Só que a gente, quando recebe os nomes, a gente recebe o sobrenome só. Mister Jeffrey, Miss Jeffrey. Então eu não sabia que o nome dele era... Olha como é que eu li, né? Peter. Só que por conta do inglês britânico, no americano seria Peter. Quando eu perguntei, what's your first name, né? Qual é o seu primeiro nome? Ele falou, pizza. E eu entendi, pizza. E eu fiquei, cara, o nome do cara é pizza. Como é que uma mãe coloca o nome de um filho de pizza? Como assim? E eu fiquei na minha. E ele olhou pra minha cara, meio assim, né? Você não entendeu? Eu falei, entendi. Ele, pizza. E eu, meu Deus, o nome do cara é pizza. Imagina o mico, né? Só que pelo menos eu fiquei calada dessa vez. Daí, depois que eu cheguei na casa, foi que eu vi que tinha um negocinho lá, Peter. Aí eu, é Peter. Não é pizza. Na minha cabeça era pizza, mas beleza. Primeira gafe. Segunda gafe. No dia seguinte, eu fui tomar café da manhã. Ele perguntou se eu queria açúcar no café. Hoje eu não tomo com açúcar, mas naquela época eu tomava. Ele perguntou quantos cubinhos de açúcar eu queria. Eu fiz assim, 2. Só que eu não sabia que na Inglaterra, você levantar esses 2 dedos é a mesma coisa de no Brasil, você levantar o dedo do meio. Entendeu? Então, quando você faz isso com 2 dedos, é a mesma coisa que você tá levantando o dedo do meio. E ele, oh, don't do that, né? Não faça isso. E eu fiquei, o quê? 2. E eu não sabia realmente que era muito rude lá. Depois, na faculdade, eu vim aprender que era uma questão dos arqueiros, do rei, blá, blá, blá. Tem toda uma história medieval incluindo. E outra coisa, agora não é gafe, mas coisas que foram muito importantes para mim quando eu estava na Inglaterra. Vocês sabem que a via lá é invertida, né? Aqui as pessoas dirigem do lado direito da pista e lá eles dirigem do lado esquerdo. Só que lá tem regras de trânsito que não é só carro que tem que seguir. Minha irmã tá lembrando. Oi, João Pedro. Tudo bom? Pizza é Tadeu. Então, qual o mico, não, o problema que eu tive? Eu tava andando de bicicleta, porque em Cambridge todo mundo anda de bicicleta. E eu tava pedalando minha bicicleta do lado direito. Aqui a gente dirige ou vai de bicicleta de qualquer lado. Só que eu não sabia que a gente também tinha que seguir o lado dos carros. E eu só não levei uma multa porque o policial que me parou, ele parou e fiquei olhando, gente, o que foi que aconteceu? Oi, Carla. E aí ele disse, olha, ou você anda do lado esquerdo ou eu vou ter que te multar. Eu tô vendo que você é estrangeira e tal. E eu, não. Aí foi que eu aprendi. E bicicleta tem que parar no sinal de trânsito, tem a faixa exclusiva para a bicicleta parar no sinal de trânsito. Então, assim, é muito rígido. É um país muito rígido. Por isso que, quando eu coloquei a enquete lá para vocês dizerem quais são os países... Olha, Douglas! Tá. João Pedro mandou uma mensagem. Tá. Então é o seguinte, outra coisa que eu achei muito legal, mas é uma questão cultural, que eu acho que a gente poderia até adotar aqui no Brasil... quando um carro tá saindo da garagem e outro, por exemplo, você tá numa rua que não é tão movimentada, você tá saindo com seu carro na garagem, certo? Minha irmã tá falando com você, Diogo, tá dizendo, cunhado, o carro tá saindo da garagem, é obrigação, assim, social. Eles param o carro, esperam o carro que tá saindo da garagem sair. Imagine aqui em Aracaju, quantas ruas assim, né, que tem movimento e tal, e as pessoas estão tirando o carro da garagem e tá todo mundo passando, e às vezes você passa um tempão. É só um carro, gente. Imagina, todo mundo parando para sair e tal. Então, isso é um aspecto cultural que eu gostei bastante. Claro que tem coisas que a gente não gosta. Comida eu detestava, mas beleza. Aí, eu coloquei lá a caixinha. Várias pessoas disseram que gostariam de ir para a Austrália. Então, por isso que eu chamei minha amiga Su. Não é Su, minha irmã também é Su, mas que mora lá na Austrália para falar. Porque eu ajudei ela nesse processo de criar coragem de ir para a Austrália, mas tudo dependeu dela. Mas a gente estudou junto. Su, que saudade de você, mulher.
Boa noite. Gente, lá já é sexta. Ela já está no futuro, né? Lá nós já é sexta. É, um Deve ser oi do umas sete e futuro meia da para todo manhã, mundo. né? Aí. Isso, 7h30 da manhã. Com frio, Ah, viu, muito tá? bem. Porque ninguém fala que a Meu Austrália Deus. faz frio, mas faz frio. E neva também. E o povo só fala do calor, das praias, do surf, né? É, as pessoas falam do surf. Deixa eu falar direito, Do né? surf. Português. Muito Estamos bem. falando português. É, É. as pessoas falam do surf, falam das praias. As praias são super geladas, gente. Eu mal vou na praia, não vou mentir pra vocês. O Aquela sol é Bondi Beach que o muito pessoal fala quente. bastante. É bem. Eu já trabalhei lá, É verão é fria? É fria? impossível. É frio. É que assim, por exemplo, aqui é sempre uma estação depois a sensação térmica da É água. Por trocada. exemplo, no inverno, tipo no outono é que você sente mais ou menos a água um pouquinho morna, mas mesmo assim é meio complicado. O Ô, legal ir para a Ju! praia é quando você sobe um pouco. Uhum, Tipo, você já entendi. vai mais para um Gente, pouco perto de Gold Coast, Brisbane. uhum, Lá é melhor. é. Já fui. Alguém comentou que está dando delay, mas é normal, gente, porque ela está na Austrália e é comum as nossas internets, assim, né? Aqui é um pouquinho mais, tá reduzida por conta da quarentena, mas não tem problema, não. A gente vai fazendo assim mesmo. Tá, Su, e vamos lá. Fale um pouquinho de você, diga de onde você é e o que deu na sua cabeça largar tudo no Brasil para ir morar na Austrália. Não foi o American Dream, mas foi o Australian Dream. Ah, na verdade, foi uma coceira dream. A louca. Vamos lá. O que aconteceu? Eu sou engenheira civil e eu morava, nessa época, eu morava em São Paulo, eu trabalhava para a refinaria de Paulinha, eu era engenheira de projetos de lá. Daí, da Petrobras lá. Daí eu comecei a fazer uma especialização na USP. E dentre todos os meus amigos, todos os meus colegas, só eu que não falava inglês. Então eu fui ficando um pouco frustrada porque eu queria sair do meu trabalho, porque eu trabalhava 16, quase 16 horas por dia, todos os dias, e isso começou a me sugar muito e eu não queria mais aquilo. Daí, meus amigos, ai, não vai para o Canadá, é muito depressivo no inverno lá. Aí eles foram me contando as experiências Frio deles, demais, né? né? Amigos meus que tinham ido para Malta, amigos meus que tinham ido para os Estados Unidos. E eu tinha um amigo meu que tinha vindo para cá, que estudava comigo, ele passou 6 anos, 6 meses aqui, ele disse, ó, Sueli, lá você vai poder trabalhar e vai, e tipo assim, o estilo de vida é um pouco parecido com o daqui de São Paulo. Faz um friozinho, mas tudo bem. Aí eu tinha uma outra menina também, que é daí de Sergipe, né? Porque nós somos de Lagarto. Eu sou de Lagarto e ela também. Ah, você tá falando de Então Elaine, eu né? entrei em contato com a de Elaine. Isso. Aí eu entrei em Eu contato estudei com com ela Elaine disse, na ela é UFES. legal. Eu comecei inglês com Elaine criança, mas eu tive idas e vindas de inglês, né? Minha mãe tinha dinheiro, eu podia Aham. estudar. Minha mãe não tinha dinheiro, eu não podia. E ela também fazia assim, não, esse ano é de Felipe, esse ano é de Sueli. Então, era É, meio complicado. Então, tipo, eu não tive aquela continuidade. Quando eu fui morar em São é. Paulo, eu estudava na FISC, com Raquel, aí eu estudei com a Raquel, com a Carla, e na época o Everton também trabalhava na FISC. Eu estudei com vocês três. Daí eu fui para São Paulo, comecei a estudar, mas tipo, o ritmo não dava. Eu morei lá 3 anos para 4, alguma coisa assim. Eu acho que você E passou uns depois eu 3 anos fiquei. mesmo. Isso. Aí eu fiquei depois morando lá, olha, Aracaju, São Paulo, lembra? Que eu passava É, semana em Aracaju e final de semana em São Paulo. em Era São uma Paulo. Às vezes loucura. Eu perdia a ainda. aula de segunda, É, às vezes chegava por causa do. exausta na aula segunda-feira, assim, E e não tipo, rendia. se eu soubesse
que aquilo tu, eu perdi muito tempo, gente. Não percam. É o conselho que eu dou para todo mundo. E tipo, quando eu e a Raquel éramos crianças, porque a gente tá na mesma faixa de Elaine. idade, Ah, gente, sim, entendi. Eu pensei que você estava falando de Elaine. não, É, a eu e gente é. você, eu vou fazer 35, né? Então, eu larguei tudo da minha vida, eu tinha 30. Passei muito perrengue aqui e passo. Já trabalhei de tudo, mas eu não. Às vezes eu me arrependo, mas normalmente eu não me arrependo. Eu queria que você falasse aquele negócio que você falou para mim, que sua é engenheiro, vocês sabem, ela trabalhou no DR. Foi DR, não foi aqui que você trabalhou? Eu trabalhei aí na Codevasf, trabalhei aí na Codevar. Petrobras e trabalhei no E DR e fui DR. professora Do do IFES. IFES. Isso, verdade. E aí, quando você chegou na Austrália, você não pôde trabalhar como engenheira. Foi isso? Passei quase 2 anos e meio para conseguir meu primeiro emprego como engenheira. Mas era Trabalhei por de quê? tudo. Mas era por quê? Primeiro, Questões legais. gente, vamos lá. Primeiro, eu saí do Brasil achando que eu tinha um puto inglês. Cheguei aqui, a diversidade cultural é muito grande. Por exemplo, essa semana eu falei com 5 pessoas de 5 países diferentes. Ah, Noruega, África do Sul, ah, Filipinas, Índia, que o meu professor é indiano, né? Cara, Índia e qual foi o outro país, meu Deus? Algum outro país? em outro Não. país, é. Não, Itália e Nova Zelândia, porque eu participo de um grupo que é mundial, né? Então, e aqui na Austrália, para quem não sabe, é basicamente pessoas do mundo inteiro. O meu chefe Uhum. mesmo, antes da pandemia, eu trabalhava como engenheira, mas agora eu não estou mais. Então, agora eu tenho que ver um outro caminho. Agora eu vou lá pro lado do caminho da cozinha. Eu vou É. cozinhar na cozinha. Mas cara, quem quer, aí muita gente, né, fica assim, não sabe por onde começar. Eu lembro que a gente passou muito perrengue logo no início. Primeiro, quando a gente começou a fazer aquelas aulas particulares, e aí a gente aprendeu. Foi bom que eu aprendi por conta de Su. Eu estava dando aula para Su e eu fui aprender como era que os australianos falavam certas coisas, porque era tudo um monte de expressão. Eles falam inglês meio britânico, meio americano. É australiano, inglês Não, australiano. é de roça. Vamos lá. É paulista de roça. Me desculpe Olha, se tem algum paulista aqui. É, porque e é a isso gente mesmo. pegava vídeo, e a gente assistia, e pegava expressão e lista de expressão, e ia ter que ir decorando. E depois deu erro nos documentos. Lembra? Deu erro nos documentos. E na época, ela estava namorando o Douglas, que hoje é o marido dela, e namorando o Douglas. E aí, ela conseguiu, o Douglas não conseguiu, e foi uma bagaceira e chorou. Eu disse, vai embora, minha filha, deixa ele aqui, que já já ele vai. Já já ele vai. Ai, mas É, foi muito divertido. tipo assim, e eles diminuem tudo, né? Tudo, tudo. Todas as palavras, eles. Reduz, Não né? é tipo de diminutivo de bonitinho, mas é diminutivo de diminuir. É como Às vezes mineirinho. você recebe um e-mail. Não, às vezes outra coisa, eles não gostam de ler e-mail. Você tem que resumir o máximo possível. Nossa. Assim, gostar a gente não gosta, né? Mas a gente lê. A gente tem que ler, então. Mas assim, fale um pouco sobre a comida daí, se você teve algum problema em adaptação da comida, porque na Inglaterra eu achei tudo ruim, não tinha nenhuma comida que eu gostasse, se gostasse, poxa, essa comida é boa, a não ser batata frita e sanduíche, porque é comum. Eu, eu pareço mais uma pessoa que Deu uma não é travadinha. brasileira, gente. Então, assim, eu não tive problema. Ah, o Douglas teve mais, né? Porque
todo mundo no Brasil está acostumado a arroz, feijão, carne, uma salada diferente. E eu gosto muito de comida asiática. Eu amo comida asiática. É, assim, só não gosto do Paixão, arroz. né? Porque é coladinho assim. Não, eu não gosto de arroz. Eu, Sueli, Hum. não gosto de arroz, Ah, né? beleza. Ótimo. Um carboidrato a menos na sua lista. Mas gosta Suzana, de macarrão. eu engordei também aqui. Aqui, comida, vamos dizer, chocolate é muito barato. Gente, Aí acaba comprando. comida que não é boa é tudo ruim, né? Eu engordei É, aqui na Austrália, eu cheguei a engordar 17 quilos. é o que eu disse. Suzana falou aí que eu voltei gordinha. Por quê? Eu só comia besteira, gente. Porque a comida mesmo, que dá sustância, era horrível. E aí você dizia, poxa, eu gosto de uma comida. Você gosta de comida apimentada? Eu gosto. Pô, taca pimenta, parece que você tá comendo a pimenta pura. Não sabe? Comida boa é comida brasileira, minha gente. Eu já botei meu cuscuz ali, porque depois que a gente conversa, eu já vou comer meu cuscuzinho com ovo. Porque não tem comida melhor, não, que essa. Eu senti muita falta, é tanto. Suzana pode dizer. Suzana, quando eu cheguei em Paulo Afonso, o que foi que eu falei para minha mãe? Mãe, eu quero arroz, feijão e um bife e salada, porque eu tô sentindo falta de comer isso. Entendeu? Oi, Dá saudade. Vinícius, quanto tempo? Seu amigo, engenheiro, ó, engenheiro já sei. Ano passado, isso foi ano passado que você casou? Foi ano passado, né? Que você veio para Lagarto casar. Menina, o tempo Foi, tá voando tanto. Foi fevereiro do ano passado. foi. A Na gente foi para verdade, assim, Lagarto. Você a casou gente aí, casou me disse. aqui. Eu não contei a ninguém, não postei nada. A gente decidiu Você casar, a contou gente para mim, mulher. casou. Foi. Você mandou uma foto já É, assim. eu contei para algumas pessoas, né? Não, eu, tipo assim, eu não expus na web. É verdade. É verdade, eu lembro. Você disse, olha, E para falar para ninguém. Eu disse, ca- ok. ó, casamento aqui também é uma coisa diferente, tá? Não, casamento aqui é como se fosse o meu casamento que a gente teve aí. É algo pequeno num local e depois tem um almoço ou um jantar. Não é festa assim grandiosa, porque é uma Sim, experiência íntima, né? Assim, para mim é. é algo íntimo. Não, não... Mas seu amigo tá dizendo aí, casou, babado. Ela casou Ah, na você vê como... Austrália, acho que em 2018, e em 2019 ela veio casar aqui no Brasil. Eu fui pro casamento dela. Inclusive o James, que tá por aqui, ele me substituiu para eu poder ir pro casamento dela. Porque eu faltei, eu perdi aula, seu casamento foi de manhã, né? Outra coisa também que as pessoas não estão acostumadas. Eu queria casar, tipo, 9 horas da manhã. Aí minha mãe, você quer matar o povo? Aqui o povo casa às 7 da manhã. Menino e Diogo, gente, eu vou ter que acordar 6 horas da manhã para ir pro casamento, eu vou chegar lá com o olho inchado. Eu disse, meu filho, a gente vai sair daqui para Lagarto ainda. Tem que acordar 5 horas da manhã. Ó, o James está ali, tá explicado. Su, me fala só um pouquinho também sobre alguma questão cultural que é diferente daqui. Por exemplo, o trânsito aí é a via diferente, como na Inglaterra, ou é aqui como no Brasil? Isso, vamos lá. As comidas, comida é tudo muito misturado, mas é muita comida saudável. Isso é maravilhoso. Que O ótimo. O que mais é trânsito é caro? reverso. Ah, não. É Hum, que que assim, a bom. gente tem que pensar com a moeda que você ganha, né? Sim, é verdade. Então, não é bem. Dá para comer saudável. Vamos lá, já vou falar, né? Porque assim, você tem uma escolha. Você tem a escolha de viver saudável ou viver doente. Porque eu tenho intolerância a dois Eu lembro. milhões. Eu tenho intolerância a leite e eu tenho intolerância agora a glúten. Então, Glúten. eu dei essa inchada, eu engordei por conta disso, né? Então, agora eu Entendi. tô Tentando ficar voltando regrada, aos né? eixos. É. Eu lembro que eu e ela éramos Outra. muito regradas. A gente falava muito de comida, né? Assim, eu comi isso hoje, eu comi isso aqui. Lá eu descobri isso aqui, ó. Eu descobri isso aqui. Ó. A gente sempre trocava figurinha sobre isso. Gente, eu pesava 54, eu tô pesando 68. Mulher, É mas a muita idade coisa. contribui.
A idade contribui também, porque eu entrei na física, eu pesava 45 quilos, eu só tinha cabeça e joelho. Hoje eu peso 63. Pô, são mais, Eu, que- eu, são quase 20 eu, quilos de diferença. eu quero chegar nos 60, tá bom. Agora, né? Uhum. Por agora. A outra É. diferença cultural é, por exemplo, nos encontros, você marca alguma coisa com alguém, é no horário. No Ah, isso horário. é ótimo, Sete adoro. horas, por Adoro. exemplo, 7 horas, Oi, Everton. eu já. Ai, Everton, é isso. Ó, você falou dele, que foi seu professor, ele entrou aí, ó. Você, a Carla e o Everton. Então, É. daí, isso, né, os horários e a comida também que é servida. Por exemplo, eu tenho um coquetel. Coquetel, tipo, é chips, tipo, batata frita tipo Ruffles, né? Ah, Sim. é, cenoura, pepino, Uhum. nessas coisas que é Ah, isso servida. você Tipo, serve não nessas é, reuniõezinhas de encontro da galera. é. Mas aí tem eu como brasileira, aí eu levo alguma coisa diferente. Um pão de Uma queijo. coxinha, um pãozinho de queijo, um brigadeiro, um prato de Ó, gente, cuscuz. aqui na minha casa tem um local aqui em Sydney que é Talho Português. É uma lojinha que vende cuscuz, feijão. Aí de vez em, antes da pandemia a gente fez Massa. um estoque de cuscuz aqui, né? Eu Eu tenho tenho um amigo cuscuz que pro ano mora todo. na Dinamarca também. Ele disse: Raquel, eu cheguei. Ele vem com uma mala toda vazia para levar cuscuz, farinha, charque, um monte de coisa quando ele volta. Ele vem todo ano, no final do ano, ele volta com a mala cheia de comida nordestina. E açaí. Açaí, eu não sei como desgraça ele consegue chegar com o açaí gelado lá. A gente, a gente não pode trazer nada perecível para cá. É um outro aspecto cultural também. Você Sabia pode não. trazer, você não pode trazer nada derivado do leite, nada fresco. Tem que ser tudo Seco. empacotar, seco. E se você está trazendo na hora que você vai Bye, passar na Fisk Taquara. imigração, quando você vai Oh, passar na James, imigração, you're here. I have an American friend here. James, in fact, we are talking in Portuguese if you want to listen to us. He doesn't speak Portuguese at all, but welcome. He's American. Ele é americano. Bye, Fisk. Tá, continue. então você tem que saber. Não tem, né? A comida, tipo, não vá Aham. com fome para encontro nenhum. Come em casa. Enche o bucho logo, Você né, em vai, casa para ir para. enche o bucho em casa. Ah, outra coisa. Então, aqui as pessoas são muito polite, que nem, que Educadíssimas, né? nem em Londres, né? Britânicos. Tipo, É. se você fala que nem americano, ah, can you give me a pen? Não, você precisa usar. Could you? Tipo, May. tudo, botar Essas coisas mais. please. Tudo Nossa. mais, essas coisas mais polidas. Sim. Ah, por exemplo, eu Eu tenho lembro seis de um meses mico que que eu eu paguei mudei. na. Eu lembro de um mico que eu Tem paguei seis. lá quando eu fui comprar um refrigerante. Na época eu tomava refrigerante, né? E aí eu fui pedir uma Coca. Coke, please. Eu só falei isso, a Coke, please. A mulher olhou pra minha cara com uma cara assim de ódio. Gente, a ela, a Coke, please. Ok. Gente, eu deveria ter falado, ok, could you give me a Coke, please? Alguma coisa assim, bem mais formal, porque eles realmente se irritam com isso. E isso eu aprendi na minha primeira aula de inglês aqui. E eu passei muita Seja vergonha, educado. porque beach and beach tem significados Uhum. diferentes, né? É. E eu falei no significado ruim que na minha cidade tinha, Ruim né? Aí a professora me deu o sermão. um sermão. Eu queria abrir um buraco e meter minha cabeça lá dentro e ficar lá. Então, tipo, eu fiquei É. vermelha, assim, tipo, na aula e, tipo. E, assim, Uhum. as aulas no Brasil de inglês são muito diferentes daqui.
das aulas de inglês A aqui. abordagem, né, que a gente Eu usa. É sinto. porque aí, você É, estudando aí, você está imersa nessa língua. Aqui é o que eu sempre falo para os alunos. Por isso que essa semana toda eu estou passando, falando sobre isso, que todo dia você tem que praticar, todo dia você tem que fazer alguma coisa. Então, eu já passei estratégia, né? Você acompanhou todos os outros dias que eu fiz essa semana toda. Estratégia de como usar aplicativos, de como usar filme, série, de como usar música para estudar. Então, cada dia, se você usar uma dessas estratégias, você vai ter uma pequena imersão naquele idioma. Claro que é completamente diferente de você estudar fora do Brasil, porque quando você está lá, você é obrigado a falar assim. Então, assim, a gente automaticamente já passa, o cérebro já passa a falar aquela língua, né? Então, a gente começa a se acostumar. Eu lembro muito que minha irmã ficava achando um saco quando eu falava yeah, yeah, yeah. Mas é o costume, você tá tão dentro daquela língua que pequenas expressões, sorry, yeah, alright, você acaba falando assim naturalmente. E isso é ótimo. eu e o Douglas, a gente não fala inglês em casa, né? Eu É quero, mas ele complicado, chega né? muito cansado e ele diz, não, é mais fácil falar português. Aí eu tenho muitas amigas, amigas mesmo, né? De amigas minhas que eu conheci aqui, né? Gente, eu tenho uma amiga de Aracaju que tem amigas aqui na Austrália, australianas que se conheceram na Itália. Meu Deus, Olha que como é bagaceiro. a vida. E elas que me Olha, ajudaram Tchumi muito Olmedo aqui. aqui. Tchumi é uma paraguaia que a mãe de Dieguinho, que estava aqui ontem, que nasceu em Cuba. Mas mora aqui em Aracaju. Ai, Aracaju também é assim, cara. Tem muita gente fora. não, Ou agora seja, sim, você né? vive Mas essa há 10 bagaceira. anos atrás não tinha. Não Há era. 10 anos atrás não tinha. Ontem mesmo eu fui fazer as minhas unhas, eu faço com uma brasileira. Que aqui a vida, gente, já tá normal, viu? Pra ninguém dizer que, tipo, eu tô falando. Teve lockdown aí desse Não, a período. gente teve distanciamento social desde o início. Muita coisa fechou. Uhum, uhum. Eu tinha que sair para trabalhar pelo menos de 2 a 3 vezes na semana. Que agora eu voltei a trabalhar com algo que eu não gosto, mas é o que dá dinheiro, né? Então, Então tá tudo certo. dá dinheiro, paga bem, por que não? Pagando bem que mal tem. Olha, é isso que você tem que pensar quando você vai morar em outro país. Agarrar as possibilidades, mas não desistir do que você quer. Porque ao mesmo tempo que eu trabalho com outras coisas, eu faço um curso, um tecnólogo de liderança e planejamento, que é ligado à área que eu estudei e que eu me especializei no Brasil. Então, você entra em contato ali com aquela coisa e ao mesmo tempo não tá, mas tá no Uhum. passo para quando entrar, arrasar. É. Yasmin, que foi uma das que comentou, eu acho que ela tá por aí. Ela pergunta, ela colocou lá, né? Austrália, eu não lembro quem foi outra pessoa também que colocou Austrália, eu acho que foi Laila, que deve estar por aqui. Meninas, se vocês tiverem alguma pergunta sobre a Austrália, pode perguntar Então, para a Sul, pode seguir Sul também. Eu tenho então, uma amiga, James. Naí mesmo já entrou em contato com você uma vez, uma amiga minha, que lembra que eu disse a você, ela está interessada, só que ela acabou pegando o É, dinheiro e abriu a empresa. e ela também me pegou numa época ruim, né? Em Foi uma 2018, transição pesada. eu tive um problema de saúde, e aí ano passado também, que aí eu vou abrir o meu Instagram, porque eu vou abrir um negócio de comida aqui, tá? Oba! É, já vou fazer merchan. Então, James, eu já trabalhei, vamos lá. Vou listar tudo que eu trabalhei com que eu trabalho agora no final. Tem um Meu bocado. meu primeiro trabalho aqui, eu entregava panfleto, que era flyer. Aí, ao mesmo tempo que eu fazia esse trabalho, eu conseguia um trabalho numa boate que eu era bartender e waiters. Tipo, era. Como é que fala bartender em É português? Que eu não bartender lembro. mesmo, sei lá, atendente de Ok. bar, pronto. Pronto. E eu era garçonete nesse mesmo lugar.
É, garçonete VIP, né? Tipo, você só atende uma mesa de cada vez. Ah, é bom. É em boate. Isso. Outro trabalho que eu já tive aqui, já trabalhei de controle de trânsito, mas para mim não deu. Destruiu a minha saúde. Ah, eu lembro. Eu lembro que você falou Lollipop que era Girl. É, desgastante. Lollipop. Que eu não desgastante. tinha entendido você falando Lollipop Girl. O que é isso? Está vendendo pirulito? É? Aí você me disse que era da plaquinha, né? Era siga, pare. Não sei. É, Ah, que é. parece um Quando tem lollipop. obras, né? Quando tem Uhum. obras, você tem que ter essa coisa do trânsito. Mas para tudo isso precisa fazer cursinho, né? O governo ganha dinheiro com isso. Aí eu trabalhei numa empresa de cleaner, que eles trabalhavam com cleaners de office, hotel, tipo camareira, né? Também. Uhum. Hoje eu tenho um trabalho ainda de camareira, em um lugar só, vou a cada 15 dias. E eu. Aí vamos dizer assim, eu trabalho para uma madame que é para organizar a casa dela. Você é Aí, uma personal organizer. tipo, mas só para ela. E eu vou lá 2 vezes na semana. Aí ontem, Sueli, vamos mudar essa mesa dessa sala para aquela outra sala. Sueli, eu queria reorganizar o meu escritório. Como é que a gente reorganiza? As tomadas, aí conexão de internet. Aí, aí passo ferro lá, organizo o guarda-roupa. Tipo, e paga Faz tudo. melhor. Ó, eu vou dizer, me paga o mesmo valor que eu ganhava como engenheira, tipo, a hora trabalhada. Aqui no Brasil. Não, aqui na Austrália, porque eu Aí trabalhei mesmo. como engenheira, né? Tipo, eu trabalhei como Sim. engenheira durante, acho que 4 a 5 meses. Uhum. E Mas você assim, sabe dizer se é difícil conseguir, por exemplo, bolsa para faculdade aí? Porque eu lembro que Caterine, uma aluna minha, ela tem vontade de ir para o Canadá ou Nova Zelândia. Mas aí vai que, Então, né? Cabe à Austrália, né, Kate? va- vamos lá. Eu tenho uma amiga vamos lá, para o nível de inglês quando você chega aqui, né? Eu vim sem nada, eu vim com alguma coisa. Quando eu cheguei aqui, eu entrei É. no pré-intermediate daqui. Uhum, Eu é. fiquei muito assim, É desmotivada, porque, mas assim, só depois para eu vi que não explicar, era. gente, Su começou a estudar inglês e depois ela parou porque ela foi para São Paulo. Então, ela parou no básico. Aí, quando retornou, já estava básica de novo. Passou uns 3 anos em São Paulo. Aí, quando retornou, foi quando a gente foi fazer aquelas aulas mais intensas. A gente pegou um livro avançado, que não era o livro que ela estava fazendo, e a gente pegou um livro Não. mais avançado para tentar forçar, porque ela tinha pouco tempo. Então, a gente fez, assim, mais ou menos umas 20 horas, né? Divididas, assim, 2 vezes, eram 3 vezes na semana, não lembro. Então, assim, quando ela chegou lá, é um E choque, porque ela está também, acostumada a falar inglês comigo, que era uma brasileira. Mas é um choque quando você chega e e você vê uma estrangeira. pausadamente, né? E É porque pausadamente, eu que queria que você aqui me não. entendesse. Aqui você tem que falar, entender. Tipo, eu entendi as pessoas, mas eu não conseguia me expressar porque eu não sou uma pessoa. Quando eu estou na minha fase normal, tipo, não estou muito empolgada com algo, eu falo devagar. Então, a minha fala é devagar, não é algo assim, Uhum. né? Super lá. Não E não é eu assim, daí, né? não, Agoniada. não, mas eu acho que eu tô voltando a ter agoniamento. Porque Olha, fique louca, eu não. estudo um monte de coisa, eu estudo um monte de coisa, né? O meu É. marido disse, minha filha, foca numa coisa só. Eu digo, eu não Ai, consigo, mas é tão eu fico difícil, entediada e velho. já vou para outra Eu coisa. também, por exemplo, eu não consigo ler um livro só. Eu sempre leio 2 ou 3 ao mesmo tempo, assim, até para. Porque naquele dia, até dia que eu olho para o livro, eu não estou aguentando ler esse livro, então eu vou ler outro, entendeu? Então aí eu sempre estou lendo 2 ou 3 livros ao mesmo tempo. Eu não termino de ler um livro para começar outro. Eu estou lendo, fazendo assim, as coisas ao mesmo tempo. Eu Eu sou assim. eu tô fazendo 4 cursos ao mesmo tempo. Tudo bem. E trabalhando. Caraca, você tem muito tempo. Trabalhando e estou empreendendo e Olha vou a para hora. academia. Muito bem. Daqui a pouco eu Su, tenho vamos aula. fazer assim.
Eu tô preocupada com a sua hora, que eu lembro que você disse que 8h30 tem aula aí, né? E já deve ser 8h10 aí. Gente, fazer o seguinte, como ela disse que vai abrir o Instagram, você vai abrir hoje? Que eu já digo pro Eu, pessoal, quando você abrir, você diga. Porque aí eu peço pro pessoal te seguir. Você coloca aquela caixinha de perguntas. E eles podem te fazer perguntas e você responde. Como eu tenho feito aqui, eu coloco a caixinha de perguntas, o pessoal manda perguntas. E aí você pode responder. Dúvidas, claro que no seu tempo, né, gente? Vocês viram, ela faz 4 cursos, trabalha, né? Eu tenho um marido para dar conta. Marido trabalhoso, Douglas. Oh. Tão Ai, bonitinho, não, Douglas, gente. Que gente, ele me saudade dele. ajuda muito. Assim, a Não, ele é gente divide maravilhoso. O muito Douglas as é coisas. maravilhoso. Por exemplo, ontem eu lavei, eu pus para lavar que o nosso sofá você tira a parte de cima e você põe para lavar, né? Tipo, Sim, das massa. almofadas e o do assento. E tava sujo, mas é a IKEA, né? Tipo, a IKEA você pode ter tudo. É. Ele colocou para Ai, Douglas, secar. aí, Eu ó. acordei hoje, tá aqui para secar. Tudo bem, Douglas? É isso, Uhul, assim, arrasou. se alguém tiver Su. dúvida assim com relação à Nova Zelândia ou Austrália, eu posso tirar muita dúvida. E com relação a Catherine, tem bolsas. Era isso que eu ia falar, só para finalizar. Eu tenho uma Legal. amiga aqui que estudava comigo lá em São Paulo. Ela veio depois de mim. E daí ela começou a trabalhar como voluntária na universidade. Hoje ela é contratada da universidade. Uhum. E está pleiteando uma bolsa de estudos para um doutorado, porque como a gente já tem um mestrado, aqui nossa especialização é considerada um mestrado pela carga horária de aula, né? Entendi. Então, e o tipo de trabalho que a gente entregou no final. Então, eu tenho mestrado aqui, então eu não tenho como concorrer uma vaga de mestrado, mas de doutorado. E indico Uhum. quem quiser ir para Nova Zelândia ou Austrália ir atrás de bolsas de doutorado, fazer o mestrado no Brasil e depois vir fazer o doutorado. Porque com Uhum. doutorado você pode, além do É mais doutorado fácil de com conseguir. a bolsa, você pode trabalhar full time, que também Muito tem bom. isso, né? Muito bom. Su, thank you very much. I miss you so I much. miss you! Tem mais de um ano que a gente não se vê, né? Vi você no seu casamento aqui. Ó, A gente se gente, fala muito, mas não. a gente se fala via WhatsApp ou Instagram mesmo. Muito Isso. obrigada. Eu vou só encerrar aqui e boa aula, bom curso. Não lembro o que é que você vai fazer agora. Acho que é curso, né? Eu vou encerrar porque eu vou É dando as aula informações. mesmo. É aula Ah, mesmo. Porque agora com a pandemia, até julho, eu tenho aula pelo Zoom. então tá igual a gente. A gente tá voltando dia 15 pela FISC e a gente tava pelo Zoom e vai voltar pelo Zoom. A gente só deu uma antecipada nas férias dos meninos. Viu? Mas É. thank you very much. Douglas, beijo, Welcome. viu? Gatinho. Um beijo para todo mundo. Tchau, gente. Tchau, Eu sim. vou sair. E aí você continua, Tá, tá? tá bom. Pessoal, essa live eu vou deixar gravada, porque não tem assim, não tem as estratégias lá que eu estava fazendo durante a semana toda, então essa vai ficar gravada porque foi mais um bate-papo, né? E os seguidores de Sul também podem ver. Amanhã vai ser o nosso último dia. Amanhã eu vou falar o que é que muda na sua vida quando você se torna uma pessoa bilíngue, ou trilíngue, ou poliglota, ou o que for, troglodita, como diz um amigo meu. E amanhã a gente vai ter sorteios, tá? Sorteio vai ser só para quem está presente na live. Então, vai ter um momento que eu vou pedir para que vocês escrevam o nome de vocês completo aqui, só assim, nome e sobrenome, um nome e um sobrenome, porque eu vou fazer 2 sorteios. Um sorteio de 1 quilo de açaí do Urbano, que é da minha amiga Nair, que está por aí também. E também um prato da Tratoria 29, que é macarronada. E tem opção vegetariana, Cati! Porque quem monta é você. Além disso, vai ter uns cupomzinhos para todos que estiverem participando aqui, tá? Então, ó, tô dizendo aí, muito boa. Gente, eu amo macarrão, né? Eu amo massa. Minha comida preferida é pizza, segundo lugar é macarrão. Então, assim, eu só não como todo dia, porque senão, né, a pessoa não fica muito saudável, mas é uma delícia. Então, amanhã, às 18h30, todos aqui, a gente vai falar o que é que muda na sua vida
Aula particular não, Suzana. Eu não dou aula particular. Eu dei aula particular para Su lá na FISC mesmo, entendeu? Ó, James já disse que vai ficar na fila hoje. Agora eu estou indo lá para o Telegram para passar o resumo das estratégias de ontem, tá? Então, as estratégias de ontem vão ser postadas agora no Telegram e a gente se vê amanhã, tá? Qualquer dúvida, eu vou abrir depois a caixinha de perguntas, tá? Para vocês colocarem alguma sugestão. Eu vou fazer uma pergunta lá e vocês vão responder. Mas não sei se hoje, talvez amanhã, tá bom? Beijo, boa noite, galerinha!